Mensagem do céu. Outra situação que está chegando para mim muito demais é a solicitação de um estudo acerca da festa junina ser uma festa de origem pagã. E se quando nós estamos celebrando essa festa, não é? Tem congregações aí que estão chamando para fazer quadrilha, não é? Então, as roupas típicas e todas essas coisas, e as pessoas me perguntando se tem problema de participar dessas festas, como é que fica em relação à liderança das igrejas, como é que fica em relação à liderança das congregações, para quem não tem problema nenhum, né? Então, querido meu, querida minha, nós vamos começar já com esse aconselhamento, porque devido a todas essas situações, eu já tive uma parte do programa aqui só de louvores, que o Wilker estava tocando aqui. Então, vamos entrar já neste aconselhamento. Querido meu, querida minha, a festa junina é uma festa de origem pagã em si mesma. Ela é a festa de solstício. No hemisfério sul, solstício do inverno. No hemisfério norte, solstício do verão. Tá bom, queridos? Então, nós temos 2 solstícios comemorados como grandes festas no ano. Um deles, vocês já sabem, é o Natal, não é? É o nascimento do Sol Invictus, não é? O Deus Sol, não é? E no inverno, nós temos essa homenagem à deusa Juno, não é? A deusa Juno, que quem seria essa Juno? Ela, na mitologia romana, Juno é a esposa de Júpiter, ela é a rainha dos deuses e ela é representada pelo pavão. Por isso, muitas cores são utilizadas na festa junina, não é? Íris era sua serva e mensageira, né? Enfim, a sua equivalente na mitologia grega seria a Hera, a deusa Hera, não é? E no 6º mês do ano, inclusive nós temos esse nome de Juno, em homenagem à deusa Juno. Você não sabia, queridos? Pois é. Aprenda a etimologia, a morfologia das palavras. Se você aprender essas coisas, vai fazer um bem imenso para você, pelo menos para saber se eu devo ou não devo participar de determinadas coisas, não é? Então, olha só, meu querido, minha querida, as festas juninas, elas envolvem diferentes formas de celebração. Aqui no Brasil, ela seria uma homenagem, vamos dizer assim, a João Batista, não é? Então, e também a Pedro, não é? No caso de São Pedro, não é? Então, nós temos aí isso colocado desde o século XII e do século XIII, porém essa festa tem origem numa celebração pagã desse solstício de verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul, quando a incidência solar medida a partir da linha do Equador era maior do ano no hemisfério norte, e aqui no sul, evidentemente, o contrário, não é? Simbolicamente seria o início oficial do verão lá e do inverno aqui, não é? Então era uma coisa normal, comum, que esses solstícios fossem celebrados como uma ação dos deuses para que trouxessem plenitude de colheita, para que trouxesse plenitude de abundância de fertilidade, para que as mulheres fossem muito férteis, tivessem muitos filhos. Por isso advém essa mistura aí de fazer os fetiches aí, não é? As situações absurdas que nós vemos de colocar o coitado do santo de ponta cabeça até que traga a pessoa amada e tudo mais, não é? Então, olha só, meu querido, para muitos cristãos, essas festas, elas não são vistas como idólatra atualmente, porém, no passado, elas eram realmente repudiadas por todos aqueles que eram da igreja original, que você conhece como igreja primitiva, não é? Também não é à toa que o Dia dos Namorados acaba caindo em junho. Mas eu quero explicar a diferença do Dia dos Namorados, o dia comemorado como Dia dos Namorados e o dia comemorado, no caso, como sendo essa festa, que é uma festa pagã. O Dia dos Namorados é uma referência à pessoa que se quer bem, queridos. É assim como o Dia das Mães. É uma festa, vamos dizer assim, não deveria ter nenhum dia que não fosse o dia do eterno, viu, queridos? Mas eu quero explicar para você a diferença de uma comemoração idólatra. A comemoração idólatra, ela nunca tem um objeto do sentido, viu, queridos? Toda comemoração idólatra, ela não tem um objeto do sentido. O que é o objeto do sentido, Céu? Me explica isso.
você não tem a quem dedicar aquilo. Você vai dedicar a um santo, você vai dedicar a uma pessoa que você não conhece, ela está só no universo do seu pensamento, não é? Como no Natal, o Papai Noel, ele pertence ao universo do pensamento, não é? Santa Claus, não é? Então, mas agora no caso do Dia dos Namorados ou Dia das Mães, você tem alguém que permeia, que encaixa naquela situação que seria uma honra, uma pessoa para ser honrada naquele dia. Então, assim, é muito diferente se tratando do Dia dos Namorados, entende? Eu não sou a favor, gente, de nenhuma data comercial, queridos. Por favor, eu não sou a favor de datas comerciais. Datas que têm um único objetivo real de te endividar. E outra coisa, causa uma tristeza tão profunda na vida dos outros, porque as pessoas que não são lembradas, as pessoas que não têm namorado, a pessoa que não tem a mãe, a pessoa que não tem o pai, ou a pessoa que sofreu alguma situação, essas datas são as datas das depressões, queridos, datas de coisas muito ruins que acontecem no mundo todo, não é? Então eu não sou a favor de datas comerciais. Essas datas elas são muito favorecidas para aqueles que têm quem ama, mas aqueles que não têm quem ama são datas terríveis, datas de profunda depressão. Já a festa junina, ela não tem o objeto a que ela se destina, queridos. Você pode dizer que a festa junina é um louvor para o eterno, queridos? Hein? Olha, uma coisa que eu nunca compreendi, queridos, não entra na minha cabeça. Como é que os cristãos amaldiçoaram quem guarda as festas bíblicas? Está escrito, o Papa, ele fez uma outorga de que quem guardasse as festas bíblicas e quem guardasse o Shabat seria maldito perante a Sagrada Igreja Católica e a Igreja Cristã. A Igreja Cristã herdou isso, queridos. Ela carrega isso consigo mesma. Ela tem pavor de quem guarda o sábado. Ela tem pavor de festas bíblicas. Ela carrega a Bíblia, mas ela não lê sobre as festas. Ela não lê sobre as ordenanças do Eterno. Ela não aprende a fazer o que agrada ao Eterno. Porque um Papa decretou que seria maldito todo aquele que guardasse festas bíblicas, festas dos judeus, como eles chamam, ou o Shabat. Não é, queridos? Mas guardar festas pagãs é amplamente permitido. Ninguém diga que ao se reunir para uma festa junina está se reunindo para prestar um culto ao Eterno, queridos. Já as cores, não é? Dedicada a deusa Juno, que tem aí como sua parceira a Íris, não é? A Íris, você já ouviu falar do arco-íris? Até o arco do Eterno roubaram, gente. Dedicaram a uma deusa, não é? O arco do Eterno, gente, eu me recuso a chamar o arco do Eterno de arco da Íris, gente. Eu me recuso a chamar o meu olho de íris. Eu chamo dentro de uma bolinha do meu olho, ela tem nome, chama-se pupila. Pupila, queridos. Entende? Olha, são coisas que nós fomos admitindo, essas coisas pagãs dentro da minha Bíblia, não sei na sua. Mas a minha Bíblia revista e atualizada está escrito arco-íris. Acreditem se quiser, na minha está, não sei na sua. Não é? Na Bíblia judaica messiânica não está arco-íris, viu, queridos? Jamais um judeu iria concordar em atribuir justamente um símbolo do Eterno com um homem a uma deusa, queridos. Não é? Só para que você compreenda como essas coisas são complicadas para nós, não é? E aí o que acontece, queridos? Acontece que todas essas coisas entram primeiramente. A Escritura diz, você não passará o seu filho pelo fogo, mas um dos simbolismos da festa junina é a fantástica fogueira, né, queridos? Essa fogueira que acabou sendo um secretismo das fogueiras pagãs que incendiavam para a festa do solstício e permaneceu em várias culturas, ainda que hoje não tenha mais o sentido católico, não é? Ou até pagão para muitos, como acontece com a festa do Halloween, não é? Então, olha só, as imensas fogueiras da festa de Midsummer no médio verão são bastante presentes, principalmente na margem dos rios, nas praias oceânicas, na Europa, Suécia, Noruega, Lituânia, Letônia, Finlândia, Estônia, Dinamarca, França, Itália, Malta, Portugal, Polônia, Rússia, Ucrânia. Então, queridos, é importante você compreender
que até no Canadá, nos Estados Unidos, os mesmos rituais que vão estar se cumprindo aqui no sul, eles estão se cumprindo também lá no norte, no hemisfério norte. Isso não é coincidência, queridos. Isso não é coincidência. Existe um propósito para se fazer essas fogueiras. Porque aqui ainda a pessoa vai dizer, não, o céu é o seguinte, aqui é porque está frio. Tudo bem, mas lá é verão. Quando aqui está frio, no hemisfério norte é verão, queridos. Por isso que o nosso, né? Nosso não, porque meu não é. O Papai Noel aqui não está sempre vestido de um capão lá, tá sempre com aquele manto vermelho lá, com aquela roupa toda fofinha, não é? Porque é frio lá, queridos. Foi importado aqui, ele veio para cá de touquinha e de agasalho. Ele é do jeito que é lá, ele vai vir para cá da mesma maneira, queridos. Aqui me fala um país onde é um verão de rachar no Natal e fica colocando neve em cima das coisas, porque nós estamos cultuando o que está cultuando lá em cima também, queridos. O cultuar daqui não é diferente, o cultuar é mundial, meus amados, não é? Olha só, a Igreja Católica Medieval tentou se apoderar das fogueiras, usando como um símbolo pseudo-cristão, criar uma tradição e uma lenda dizendo que Isabel, prima de Maria, né, Isabel, prima de Miriam, mandou acender uma fogueira no alto de uma montanha para avisar a Miriam, mãe de Yeshua, mãe de Jesus, não é? Que ela tinha engravidado. Gente, isso não tem fundamento bíblico, gente, para dizer que aquela fogueira está associada a isto, não é? Olha, quando os colonizadores portugueses trouxeram os festejos juninos para cá, incluíram também a tradição dos fogos de artifício, que quer dizer, segundo eles, para acordar João Batista. Mas, na verdade, meus queridos, olha, Yohanan, o imersor, pode acreditar que ele nem sabe que essas coisas estão sendo feitas, não é? Então, essa tradição de soltar os balões, elas têm toda uma situação ritual de feitiçaria, onde eram acendidas velas, e eram colocadas essas velas, como eles iam para as matas, essas velas ficavam dentro de um suporte para que o vento não apagassem essas velas, para esses rituais de magia que eram feitos dentro da floresta. As danças, não é? Tem origem tanto nas cenografias pagãs de adorar os deuses, quanto a dança de salão francesa que chama-se quadrille, de onde vem o seu equivalente nome de quadrilha. Não é? Uma evolução de uma antiga contradança, e tem vários comandos, não é? Que é, vamos entrar agora no rio, olha, a chuva está vindo, olha, tem vários comandos, não é? Mas justamente uma situação que adveio desse contexto, desse ritual que eram realizados dentro das florestas, não é? A famosa dança do mastro, realizada em vários países, é uma variante bem popular na Suécia. Para alguns estudiosos tem uma conotação fálica, não é? O que é falo, o céu? Fala, eu estou falando, é isso? Não, queridos. Toda vez que você ouvir essa questão, quando se fala sobre fálico, está falando do órgão sexual masculino, ereto. E é por esse o motivo dos postes ídolos, e esse é o motivo do poste, que foi levantado, que é o chamado pau de sebo aqui, mas muito comum em rituais de fertilidade no paganismo e em diversos lugares, viu, queridos? Inclusive em tribos indígenas, onde não chegou lá, não é? A festa junina, não é? A comida era distribuída em grande quantidade, inspirando as pessoas a comerem alimentos consagrados aos deuses, não é? Então eram feitos com o objetivo de que essas pessoas, adeptos a esse ocultismo, elas têm de participar dessa alimentação. Assim como as festas do Eterno, meus queridos, sempre foram imitadas, porque todas as festas do Eterno, com exceção de Yom Kippur, onde nós jejuamos durante 24 horas, todas as festas do Eterno são celebradas com muito alimento, com exceção de Yom Kippur, não é? Que é o dia do perdão, é o dia que nós humilhamos as nossas almas diante do Eterno, um dia por ano, nós nos humilhamos e passamos realmente um dia, 24 horas, buscando a presença do Todo-Poderoso. Todos os anos nós, como judeus, fazemos isso, somos embasados pela lei,
Então nós não somos obrigados ao trabalho no dia do Yom Kippur, porque é uma determinação bíblica. A bruxaria é velada em todas essas festas, para você ter uma noção. Em cima, normalmente se coloca as tais bandeirolas, não é? Aquelas bandeirinhas que são cortadas sem fim, não é? Para inspirar a situação de decoração e tudo mais. Só que essas bandeirinhas, elas significavam o batismo dos deuses, não é? Uma vez que Íris estava sempre envolvida com tudo que era dedicado a Juno, não é? O perigo espiritual dessas questões, queridos, é a pergunta que me fazem, não é? Ô Céu, eu vou participar aí de uma situação como essa, não é? Por exemplo, os cristãos, eles são bastante criativos, não é? Não é mais festa junina, é festa genuína, não é? Não é mais quentão, é crentão. Eles conseguem colocar uma máscara, não é, queridos? Eu já falei uma vez para vocês uma coisa que me chocou profundamente, no sentido espiritual, não é? No sentido espiritual, de você colocar uma maquiagem sobre uma ferida, para que os outros não vejam, não vai fazer com que a ferida seja curada, viu, queridos? O fato do outro não ver. Então, assim, o fato da gente maquiar uma festa pagã não vai fazer ela se tornar uma festa do Eterno, viu, queridos? O Eterno não vai aceitar isso. Ele não vai aceitar, não é? Semelhantemente, aquele homem que ofereceu o Eterno como sacrifício, a primeira pessoa que aparecesse na porta da casa dele, o Eterno nunca requeriu isso, não é? Ou então, semelhantemente ao sacrifício de Caim. Pode oferecer à vontade, não é o que o Eterno quer, ele não é obrigado a receber, não é? Então, meus queridos, eu não gostaria de estar numa situação onde o Eterno não esteja. Ele não é o centro dessas festas. Essas festas, pelo menos dentro das congregações, têm o objetivo de arrecadar recursos, é o que eu sei. Se eu estou errada, me corrijam, por favor. Então, eu já teria um outro Deus envolvido, que é Mamon. Ou seja, eu tenho um ajuntamento com o objetivo de arrecadar recursos. Então, eu já não tenho um objetivo, porque se tudo que eu faço é para a glória do Eterno, como eu justifico diante do Eterno que eu vou estar num ajuntamento, num conglomerado, onde eu vou estar me alimentando, onde eu vou estar bebendo, onde eu vou estar passando por uma série de rituais, uma quadrilha ali, não é? Umas roupas coloridas, não é? Eu vou estar numa data específica, eu vou estar embaixo de bandeirolas, com uma fogueira e ainda por cima com pau de sebo, não é? E várias barraquinhas para eu poder gastar o meu dinheiro, não é? É complicadíssimo lidar com esse tipo de coisa. Nenhum ajuntamento feito para o Eterno deveria ter o objetivo de algum tipo de arrecadação, queridos. Todas as reuniões que são feitas em relação ao Todo-Poderoso, o objetivo deveria ser Ele, não é? Aliás, não tem outra maneira de você trazer a presença do Todo-Poderoso para a sua vida, se não for assim. Céu, estamos radicalizando então. E aí? Não, nós não estamos radicalizando, de maneira nenhuma. Eu não sou radical, viu, queridos? Eu sou bíblica, não é? Quero ler para você alguns textos, não é? E não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e então o Messias te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, de 11 a 17. Efésios 5, de 11 a 17. Quero ler mais dois textos para vocês, queridos. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo como a pessoas criteriosas. Julgai vós mesmos o que eu estou dizendo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é da comunhão do sangue do Messias? O pão que nós partimos não é comunhão com o corpo do Messias? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos desse único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar?
Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes eu digo que as coisas a que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Acaso nós somos mais fortes do que Ele? Não é? Isso está em 1 Coríntios 10, de 14 a 22. Quero ler mais um texto ainda, não quero te aborrecer. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhai em julgo desigual com incrédulos. Porquanto, que sociedade há de haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia do Messias com o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele mesmo disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, retirai-vos do meio deles, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Querido meu, querida minha, não existe radicalismo quando você observa um culto, não é a mesma coisa, embora você vai ver diferente, principalmente você que é adepto dessas festas, você que deve estar preparando essa festa, céu, agora eu faço o quê, não é? Você agora deveria tomar um posicionamento diante do Pai e orar a Ele se tudo que eu estou te dizendo provém de mim mesma ou se vem do trono do Pai, não é? Você acha honestamente que o Eterno vai aceitar que eu faça uma festa pagã para Ele? Você acha que Ele vai aceitar, queridos? Queridos, quanta gente morreu justamente no serviço religioso? Pessoas que morreram porque queriam prestar alguma coisa para o Eterno que Ele não quis, queridos. Olha, nós vimos os filhos de Arão morrendo, sendo consumidos porque acenderam com um fogo estranho o incenso do Todo-Poderoso. Nós vimos aí Coré, a terra se abrindo. Olha, queridos, não é possível que nós não vejamos a quantidade de pessoas que foram consumidas por querer oferecer algo para o Eterno, como se ele tivesse que engolir aquilo que nós queremos dar. Caim foi o primeiro de todos, rejeitado por um sacrifício que o Eterno não desejou. Então, querido meu, querida minha, eu aconselho você, não é, a não participar dessas coisas, queridos. Olha, você não vai gastar dinheiro. Ai, céu, mas os meus filhos... Olha, queridos, honestamente, ensine os seus filhos o caminho que ele deve andar, não é? Quando crescer, ele não se desviar, não se esquecerá dele, não é? Eu já ensinei para você que no original não está, não se desviará, e sim não se esquecerá, não é? E céu, eu já levei os meus filhos, eu já fiz isso, eu já cansei de fazer o vestidinho, cansei de pintar o rostinho de caipira, cansei de colocar o chapéu, não esqueça que tem que colocar o chapéuzinho, não é, queridos? Aliás, tudo que tem unção tem que cobrir a cabeça, não é, queridos? Se entrar para o exército, tem que usar lá, não é? Se usar alguma coisa. Agora, quando nós como judeus, temos a tradição de utilização do kippá, aí não somos absurdamente criticados, não é? Então, queridos, eu gostaria muito que você pudesse considerar com o Pai Todo-Poderoso. Quanto ao que você fez, queridos, eu mesma cansei de fazer vestidinho para minhas filhas. Cansei de pegar as calças dos meus filhos velhas e remendar com um tecido lá, colorido, não é? Nos joelhos, no bolso, não é? Cansei de pintar o bigodinho, cansei de pintar o dentinho de preto, cansei de fazer isso, não é? Eu achava que eu estava prestando alguma coisa positiva. Queridos, sempre depois dessas festas aconteceram coisas ruins na minha família. Nunca eu associei, queridos, nunca eu associei, até compreender hoje, com muita propriedade, o que são essas festas e a quem eu estou representando naquele lugar, para quem, não é? A quem eu estou servindo numa festa, seja ela genuína. Gente, não é uma festa de adoração ao Eterno, não é um ajuntamento para a glória do Pai. Pense nisso, queridos. Quer comamos ou bebamos ou qualquer coisa que nós façamos,
seja para o louvor da glória do nosso Pai. Nós não podemos mudar a nossa liderança, nem a cabeça da nossa liderança. Nós podemos orar por eles, não é? Mas nós podemos não participar, queridos. Você vai estar fazendo um benefício para a sua congregação e para você mesmo, para a vida da sua família. Eu sei que esse programa vai ser absurdamente criticado, queridos. Não é? Eu vinha para cá eu dizer para minha filha, eu falei, olha, Pri, não vai ser simples hoje. Eu tenho 2 aconselhamentos extremamente difíceis de se fazer, mas eu tenho de fazer, porque o Eterno vai requerer de mim. São muitas vidas sofrendo com essas questões. Queridos, o saber tem se multiplicado. Eu coloquei na minha página o site oficial do governo do estado, explicando o que é essa festa. Ninguém é inocente. Todos têm acesso à origem dessa festa. Todos sabem que é a deusa Juno que se cultua no solstício de inverno aqui no sul e no solstício de verão no hemisfério norte. O saber se multiplicou, queridos. E hoje nós somos indesculpáveis de dizer eu não sabia. Nós não temos mais a desculpa que os nossos pais tinham, que os nossos avós tinham, nossos bisavós tinham. Nós temos entendimento e o conhecimento tem chegado para mim e para você. Pode ficar bravo com a Cel, pode ficar bravo com a Cel, mas eu zelo pela sua alma, eu zelo pela sua vida. Leia os textos, anote aí 1 Coríntios 6, 14 em diante, 1 Coríntios 10, 14 em diante, não é? E leia Efésios 5, de 11 a 17. Sê tu santo, como santo é o seu Pai. Um dia você vai se encontrar com Ele, eu espero de todo o meu coração. Estou investindo meu tempo, meu esforço pela sua vida. Muitas vidas estão orando por vocês, queridos, não é? Muitas pessoas estão esforçando os seus recursos para que eu possa estar aqui, queridos. Então eu peço em nome de Yeshua HaMashiach que você possa, no nome do Senhor, abandonar essas práticas pelo bem da sua alma, da sua família, do seu casamento. Essas práticas abomináveis não podem perdurar junto com a santidade do nosso Senhor, do Messias de Israel, queridos. Se você, como eu, deseja a volta do Messias, você certamente vai saber manter a sua família incontaminada de tais práticas tão abomináveis aos olhos do Eterno. Difícil o programa hoje. Você vai ficar aqui com uma música que fale ao seu coração. E peço para você, queridos, orem por mim, porque eu sei como eu vou ser criticada por causa de falar a verdade para você.